Uhum. Ô, Marcelinho, vamos falar sobre Lamine Yamal. A gente falava ontem, antes do jogo, que ele chegava na 100ª partida dele e não tinha nem completado 18 anos ainda, nem tinha completado a maioridade. Em números aqui não oficiais, mas Uhum. se não forem os reais, estão bem próximos, porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Até completar 18 anos, jogos profissionais dessas figuras aqui. Fenômeno, 57. É o que chega mais próximo em Uhum. número de jogos. 57. Neymar, 48. Jogando no Santos, o Fenômeno no Cruzeiro. Mbappé, 46. Jogando no Mônaco. Cristiano, 15. Jogando no Sporting. Lionel Messi, 9. Jogando no Barcelona. Então veja que assim, mesmo se a gente comparar com os jogadores que atuam no Brasil, que já foram colocados aí para jogar desde cedo o Fenômeno e o Neymar, e até o Mbappé, que foi colocado também para jogar lá no Mônaco, porque não, né? Porque na verdade os caras eles são colocados para jogar porque eles são necessários, né? Porque precisam, porque Uhum. não tem outros tão bons. Então assim, o Lionel Messi ele pôde esperar para poder entrar, né? Porque o Barcelona tinha um timaço. O O Messi era Cristiano, reserva do Giuli, sim. Ele sim, demorou mesmo pra sair da casca, é. demorou. E o time, enfim, funcionava e tal. Muitas vezes a molecada é colocada porque, Uhum. né? Então, assim, tudo isso pra falar o seguinte, cara, já seria fenomenal só a marca de 100 jogos. Já seria um fenômeno. Ele tem 22 gols, né, como profissional. Isso. Em termos de gols, o Ronaldo tem 59, tinha, né? Antes de completar 18, jogando no Cruzeiro. O Neymar tinha 28, jogando no Santos, jogando no Paulistão também. É... Aliás, o Neymar tinha 20. O Mbappé tinha 28. Cristiano Ronaldo tinha 5. Messi tinha 1. Então, assim, só os números já seriam fantásticos. Uhum. Mas vendo o cara jogar, assim, cara, é muito mais do que os números. É. E é isso aí, André, porque assim, a gente podia ir esse debate aqui, pegar um tanto de números. Primeiro 100 jogos do Lamine pelo Barça, os primeiros 100 jogos do Messi, os números que ele conquistou antes e os outros, e as primeiras temporadas e tal, e tudo isso vale para corroborar algo que no futebol as pessoas têm esquecido. Existe um retângulo verde, uma bola branca, e é preciso olhar mais para isso do que para o Excel. E quando você olha para um retângulo verde e uma bola branca, o Lamine Yamal é o motivo de hoje a gente ligar uma televisão e sair de casa para ver. A gente não quer ver o cara que tem 23 grandes chances e que o passe. A gente quer se encantar por isso daqui. A gente quer colocar a mão na cabeça. Ontem era difícil assistir o jogo atrás do gol sentado. A vontade que dava era de ficar em pé para ver o que mais ele ia fazer. Quesada, que não está acostumado a ver, porque eu vi e eu vou falar isso durante muito tempo. Eu vi desde o primeiro dia, eu estava na estreia contra o Betis em 2023. Quesada falou: o que é isso daqui? Assim, as pessoas que estão vendo agora estão falando: o que é isso daqui? Eu saio de casa há 10 anos para ver o Barça jogar. Eu passei muito tempo saindo de casa para ver o Messi jogar. Eu não vou comparar que é a mesma coisa e tal, porque eu vim morar aqui por causa do Messi, eu mudei a minha vida, a minha trajetória pessoal, profissional por causa dele. Mas hoje eu saio de casa muito feliz para ir para um estádio que é dificílimo de chegar, porque eu vou ver ele jogar de novo. Assim, ele transforma o sentimento nosso com o futebol. E quando você vê o Simone Inzaghi falando, fala assim, tem 50 anos que não aparece nada igual. E quando você vê as pessoas falando, e aqui em Barcelona, o Lamine começou a jogar porque ele chutou a porta e entrou. O Rafinha, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, era o ponta-direita. E o Dembélé foi embora e era para o Rafinha assumir. E o Lamine Yamal com 16 anos. Quando algum jogo o Rafinha foi expulso contra o Retafe, que não sei o que coloca lá porque não tem outro. Ele não saiu mais. Ele jogou um jogo contra o Villarreal, acho que ele entrou no segundo tempo de um jogo contra o Villarreal, o Barcelona ganhou de 4-3, e ele não saiu mais do time. O que ele cria, mais do que os números, o encantamento que ele cria e que o futebol é redescoberto, e foi o que o Guardiola disse querendo falar do jogo, é por conta de jogadores assim, de jogos assim, que a gente continua ligando a televisão para ver, a gente continua indo nos estádios. É. Essa frase do Inzaghi é uma frase bem interessante, porque assim,
ele fala que ele não viu nada parecido e nem assim, nos últimos 8 ou 9 anos, né? Coloca pra gente de novo a frase, ô Tulhão, porque depois ele reforça a frase dizendo assim, é um jogador que aparece a cada 50 anos, né? Porque alguém falou aqui, ele falou 8 ou 9 anos e não 50. Não, ele fala que é um jogador que aparece a cada 50 anos e que ele não viu nada. Olha lá, não viu um jogador como o Lamine nos últimos 8 ou 9. Porque esses jogadores aparecem, né? E aí eu fiz um exercício. Quem foi o do 10º ano? Quem que foi esse cara que a gente viu nos últimos tempos que a gente... Pô, aqui no Brasil... A gente viu o Neymar jovem, falando, pô, o Neymar, né? Eu acho que o Mbappé, talvez, num momento na Europa, foi olhado e falado, pô, cara, o Mbappé, ele é campeão do mundo muito jovem e tal. Mas assim, eu só consigo fazer comparação, e aí quero a sua ajuda, porque você conhece muito mais de bola do que eu. A comparação que eu consigo fazer é só com o fenômeno. Uhum. Com o asterisco de que o fenômeno estava jogando aqui até 18 anos. Uhum. Só que o fenômeno estava arrebentando e já tinha sido campeão mundial. O fenômeno com 18, ele já tinha sido campeão do mundo. Tudo bem, ele não tinha entrado em campo, mas ele foi campeão do mundo com 17 anos. Eu só consigo ver o fenômeno nessa comparação, ô Beckler. Atesta a idade, sim. Assim, o Neymar também... É porque o Neymar com 17, 18 era o filé de borboleta, né? Ele estreia em 2009 com o Luxemburgo. Em fevereiro de 2010, com aquele time do Dorival, ele completa os 18. E aquele grande Santos, campeão da Copa do Brasil e depois da Libertadores, o Neymar já tinha 18, 19 anos e tal. Isso faz muita diferença, tá? Assim, eu tava vendo agora há pouco, o Lamine Yamal, na ficha do Barcelona, cresceu 2 centímetros esse ano, e um cara me falou ontem, já tá desatualizado, ele já cresceu 2 centímetros mais. O cara fica mais forte, mais capaz de que trombem nele, que ele não caia, mais resistente. Então isso faz sim diferença. Meses e meses e meses fazem diferença. Eu também só consigo comparar com o Ronaldo, que é outro que eu vi quase que desde o primeiro dia. Cheguei a entrar em campo com o Ronaldo, no Cruzeiro São Paulo, uma Recopa em 94. Então, são coisas que o futebol me deu, e é isso, assim, ele é um fenômeno que aparece. Agora vem quando a gira girar, né? Quando o mundo girar, o que vai acontecer, a cabeça, ou ficar cada vez mais bonito, e se ele vai ter cabeça para manter o que ele é. Eu tenho dito, para mim, ele não precisa melhorar muito mais. Se ele for isso daí, melhorando um pouquinho as finalizações por 10 anos, eu tô muito feliz. Se ele não se perder, se ele não se machucar, se ele não gostar mais da vida fora do que dentro de campo, se ele for isso daí pelos próximos 10 anos, eu tô muito satisfeito. Eu tô num grupo de torcedores do Barcelona locais aqui. E um deles hoje falava assim, só se fala, jogou uma semifinal de Champions, e só se fala dele. Os torcedores do Barcelona só falam dele. Um falou, o raio caiu outra vez no mesmo lugar. Falou ontem durante o jogo. O raio caiu aqui de novo. Acho que querendo comparar com o Messi. E o outro falou, se a gente não ganhar da Inter, não tem problema. Porque com ele, a gente vai ganhar umas 2 ou 3 pelo menos. A sensação é quando o Messi apareceu. Assim, daqui a pouco a gente vai começar a ganhar. Tem uma frase do Piquet, que ele fala, com quem foi? Com algum jogador do Real Madrid na base, quando eles tinham 15 anos. O Piquet muito provocador e tal, que vai jogar um Barça-Madrid de um desses campeonatos de base, e ele fala com o cara do Madrid, a gente nunca mais vai perder para vocês. Por quê? Porque chegou um aqui que vocês vão ver, a gente nunca mais vai perder. E aí é o primeiro jogo que o Messi faz na base contra o Real Madrid, ele acaba com o jogo, e depois o que acontece é que o Barcelona se transforma, muda a história do clube completamente. A sensação dos torcedores aqui é essa. Se não ganhar esse ano, não tem problema. Com ele, a gente vai voltar a ganhar em muito pouco tempo, muitas Champions. E acho que ele tem um grande ponto positivo para ele nessa história, que é já estar no clube onde ele pode continuar fazendo história, né? Diferente do Neymar, do Ronaldo, do Mbappé, do Cristiano Ronaldo, de todos esses que eram prodígios e se imaginava muito desses caras e ainda tiveram que passar por uma mudança para ir para outro lugar. O Lamine não precisa. O Lamine foi criado no Barcelona. O Lamine, nesse ponto, tá muito mais parecido com o Messi do que, né, com qualquer outro, porque ele foi criado aí
E se for preciso, e se ele quiser, ele vai ficar aí até o final da carreira dele. É desse tamanho. Então, assim, ele já está num ambiente e agora vai depender dele. Só, o Marcelo Beckler, a sua observação é perfeita, porque a gente já viu vários que se perderam no caminho e não só o futebol sumiu, mas também, né, que ganharam muito dinheiro, verdade, e que ele não precisa mais se preocupar com dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai ganhar muito dinheiro. Agora ele tem que se preocupar em fazer uma grande carreira, mas eu tenho a impressão que, assim, eu não sei como é que é, o Marcelo, de família, você pode contar mais pra gente, porque ele já é um cara que tem uma responsabilidade de Barcelona, que é enorme, ele é o principal nome desse clube que tá voltando a ser, e provavelmente será dominante de novo, em algum momento, e ele também já carrega a camisa da seleção, com muita responsabilidade. Então, como é que é a base ali? O que você imagina? Eu acho que ele já sofre, ele já repercute muito, e acho que algumas vezes ele sofre, com um movimento social que existe, que são de imigrantes virem para a Espanha. Ele é espanhol, ele é catalão, ele nasceu aqui, mas os pais vieram, se eu não me engano, do Marrocos para cá e tal. A mãe tem uma origem em outro país africano. E é claro que hoje na Europa repercute muito este ódio aos imigrantes, esse ódio às pessoas que vêm de fora e tal. Então, Lamine representa um pouco de uma nova Espanha. É possível ter um espanhol muçulmano, é possível ter um espanhol negro, é possível ter um espanhol com pais que não são espanhóis, e que é espanhol, que fala catalão e que está completamente absorvido na cultura local. Então ele representa isso e nem todo mundo gosta disso. Os pais do Lamine são muito jovens, ele tem 17 anos, o pai do Lamine Yamal acho que tem 37 ou 36 anos ainda, é bastante jovem, muito ativo em redes sociais, então leva muita polêmica também, porque ele está sempre feliz, celebrando e tal. É a típica história de um garoto pobre de uma periferia. A gente já foi lá em Roca Fonda, na cidadezinha de Mataró, que fica aqui perto de Barcelona, fazer matéria, entrevistamos os amigos do Lamine Yamal, uma garotada de 16, 17 anos que jogava bola com ele. Típica história de um jogador brasileiro, assim, sabe? Que sai da periferia, que sai de um local pobre, de uma família muito humilde e que cresce e que precisa levar não só futebolisticamente, mas toda uma questão social também que carrega nas costas, de representar um bairro, de representar um povo, de representar, no caso do Lamine Yamal, quase que uma etnia, mas ser um dos símbolos dessa nova Espanha mesmo, que sai dos estereótipos que a gente estava acostumado até algum tempo. E eu acho que ele vai, por enquanto, lidando com isso muito bem. Não sei se ele vai se cansar disso, se ele vai se irritar muito com isso, porque aqui as páginas futebolísticas são uma maravilha, mas é claro que tem gente que quer aproveitar. E a primeira vez que ele começar a jogar mal, a primeira má resposta que ele der vai tentar aproveitar para mostrar, tá vendo esses imigrantes como são e tal, porque existe esse ódio muito grande. Mas hoje, eu acho que ele é um símbolo muito bonito do que é a nova Espanha. Assim, quem sou eu para dizer o que é a Espanha e o que não é? Mas eu acho que ele representa muito bem os novos tempos e de que as sociedades mudam, evoluem, e que antigamente a gente via um Raul González Blanco. Hoje a gente vê um Lamine Yamal, sabe? É completamente diferente. E os dois são do mesmo país, e os dois são, em teoria, a mesma coisa. Mas o Raul González é um grande ídolo criado na base do Real Madrid, e um grande nome que representava a Espanha, e pode ser Raul, mas também pode ser Lamine. Essas coisas podem acontecer hoje em dia, talvez no passado não. Busquei aqui as origens do Lamine Yamal. O pai é de Marrocos e a mãe é de Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, eu não lembrava se era Guiné Equatorial ou Gâmbia. Acho que é do Ansu Fati, que é Gâmbia. Bom, a gente aqui só resta a nós torcer para que ele queira jogar bola e queira focar no futebol por muito tempo. Vou falar o que eu falei ontem na transmissão. No intervalo do jogo, eu abri redes sociais e a Movistar, que é como se fosse a TNT aqui da Espanha, que transmite os jogos, tinha subido o vídeo do lance que ele deixa o Di Marco deitado e que manda a bola na trave. Já tinha feito o golaço do 2-1 e faz aquilo ali. O narrador fala, é o Pelé reencarnado. É lógico que ele não está fazendo isso comparando em nada, não é racional, não é nada. É simplesmente no calor do momento, o narrador daqui falou, é o Pelé reencarnado, o que esse garoto está fazendo. Cara, é um negócio fantástico mesmo, e acho que o Inzaghi, no momento que ele fala que um jogador desse nasce a cada 50 anos, que a gente vê a cada 50 anos, ele
acertou na mosca, porque a gente não sabe o que vai ser no futuro, evidentemente, mas pelo que a gente visualiza aí e vislumbra e prevê, e muitas vezes a gente erra, mas é desse tamanho, cara. É desse tamanho, porque é uma maluquice, velho. É uma maluquice. Pode ter sido um passo de gigante ontem para premiações individuais, hein? Eu acho pela assim, repercussão da coisa. O Pelé tá, a gente, sempre que a gente comparar alguém com o Pelé, é um motivo pra gente fazer o seguinte exercício. Ver o quão grande foi Pelé. Porque o Pelé, com 17 anos de idade, ele já tinha sido campeão do mundo, ele tinha estreado no Santos com 15, tá? Com 16 ele já era artilheiro e tal. Então, assim, o Lamine é um fenômeno, e se você comparar, você vai ver lá atrás que é um fenômeno ao quadrado, mas, enfim... Não, assim, a intenção não é fazer uma comparação racional, tá? Sim. É igual você fala, o Messi é um extraterrestre, alguém vai falar, o Messi não é extraterrestre, não. Lógico que o Lamine não é o Pelé. É simplesmente a hipérbole. A coisa é tão grande e tal, que, pô, vamos exagerar e não tem um adjetivo, vamos falar que é o Pelé, sabe? As pessoas às vezes acham que é uma comparação racional, é uma planilha de Excel de um lado ou do outro, e a gente tá chegando à conclusão que é o Pelé reencarnado, pelo amor de Deus. Não, mas e outra, eu acho interessantíssimo isso, porque o normal pra gente hoje é falar que é um Messi, que é alguém aqui mais próximo. Não, teve que ir buscar num negócio de 70 anos atrás pra poder comparar, né? Então, assim, por isso que eu acho que a frase do Inzaghi ali, a cada 50 anos, ela é maravilhosa e junta com isso aí, a comparação. O cara foi buscar, não foi buscar o Messi, não foi buscar o Cristiano ou seja lá quem for, foi buscar o Pelé lá atrás para poder fazer a... Então, assim, o Beckler, eu tava indo pra onde, hein? Eu queria falar eu ia falar um negócio e acabei falando da comparação do Pelé. Eu ia falar alguma coisa aqui, cara, enfim. Eu já... Aqui Lembrou. me lembraram, não. O Rafael... Te lembraram? O Rafael Rezende me lembrou aqui, ó. Eu acho que ele voltou ali voltou ali no YouTube. Obrigado, Rafael. Ia falar de premiação individual, Marcelo Beckler. Era isso que a gente tava falando. Pro Brazuca, né? Pro Brasa, que queria ver o Rafinha como o melhor do mundo. Cara, eu acho que... Bom, os números, eles são fantásticos do Rafinha e eles seguem crescendo. Eles são fantásticos. Mas quando a gente pra visualizar um prêmio de melhor do mundo, ajuda muito o título da Champions, né? O título da Champions a gente sabe que ajuda muito. Vamos então fazer o exercício aqui de que o Barcelona vai ser o campeão. Cara, difícil não dar o prêmio pro Lamine, hein? Apesar dos números, a gente pode debater. Mas que o negócio do encantamento, ele fica muito forte. Muito forte. Ontem o Rafinha deu uma assistência e o gol poderia ter ido para ele. Realmente tem que dar gol contra um lance desse, mas o Rafinha poderia ter terminado com um gol e uma assistência. Hoje só estaria se falando de Lamine. Mesmo com números piores, né? Assim, participação em gol, o Lamine teria um gol, o Rafinha teria um gol e uma assistência. Eu acho que ainda depende do que vai acontecer, né? Vai que a semifinal de volta é 3-2 Barcelona com 3 gols do Rafinha. E que depois na final é Barcelona e Arsenal, e é 1-0 o gol do Rafinha. Essas coisas podem acontecer. Assim como pode acontecer de ser 2-0 para Inter, esquece o Barcelona, e depois o Dembélé faz 3 gols na volta, e depois o Dembélé faz o gol do título. Ainda tem muita coisa para acontecer. Só que ontem, a memória que as pessoas vão ter na hora de votar, aquele Lamine Yamal e tal, ontem acho que pesou muito. Naquele negócio da emoção que o futebol gera, né? E esse encantamento... Pô, você imagina o Barcelona campeão, Lamine, vai ser difícil não votar no Lamine, mas o Rafinha... O Marcos Thuram falou que é primeiro o Dembélé, depois o Mbappé e quem sabe o Lamine em terceiro. Mas ele também falou que 2 jogadores não são suficientes para parar ele, talvez tenha que ser o time todo. Acho que ele deu uma boa francesada. Ele deu, inclusive ele fala assim, não, pra mim o melhor do mundo é francês. Aliás, os 2 melhores do mundo são franceses.